Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Na próxima segunda-feira vão ser retomadas as aulas da rede estadual de ensino. Para falar sobre esse tema tão atual, que envolve educação em tempos de pandemia, a gente recebe hoje no Resenha psicóloga, psicanalista e doutora em educação, May Guimarães. Para participar desse papo, também está aqui no estúdio Eduardo Bueno, jornalista. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Robson, que honra participar aqui desse resenha de um tema tão importante para a sociedade nesse momento. Sem dúvida. Permita-me chamá-la de professora May. Eu acho o nome tão forte, tão significativo. Prazer tê-la aqui. Professora. Bom dia. Bom dia. A primeira coisa, há bem pouco tempo atrás, nós estávamos num dilema. Os professores em sala de aula estavam sendo atacados. Era violência física, o aluno brigando com o professor. De uma hora para outra, a pauta muda. Agora o inimigo é invisível e tirou todos da sala de aula, o professor, o aluno. Nesses tempos de pandemia, nós estamos vivendo algo que pode demorar por muito tempo, não sabemos ainda qual esse tempo. Como é que a senhora percebe esse cenário nesse momento? Bem, eu percebo a situação muito complexa. Não só por conta da pandemia, que foi surpresa, um susto muito grande em toda a população mundial, né? Toda a população planetária. Porém, no que diz respeito à educação, a tragédia da educação brasileira, ela vem ocorrendo historicamente há muitos anos. Nós temos um sistema educacional dualista, excludente e, no que diz respeito à escola pública, de péssima qualidade. Então, a pandemia veio apenas colocar mais desqualificação no sistema educacional, não por conta dos profissionais, que são os mais bem qualificados, mas sim por conta da estrutura política que organiza o sistema educacional brasileiro. Professora, esse momento de pandemia exigiu que a gente passasse a utilizar as tecnologias como instrumento aí de transformar essas salas de aula em salas virtuais. Mas é uma realidade, por exemplo, aqui para o Maranhão, de pouquíssimas cidades. Em poucas cidades a gente ainda tem aí internet de banda larga com alta velocidade para que isso aconteça. A senhora acredita, então, que esse ensino para o ano de 2020 vai ter ou teve alguma eficácia? Bem, 2020 já passou. Agora nós vamos precisar pensar o que se vai fazer em 2021. Em termos de conteúdos específicos, nós temos uma contradição, porque ao mesmo tempo que na rede multimídias, os conteúdos que dizem respeito ao currículo, tanto do ensino básico, do fundamental e do médio, eles estão disponibilizados na rede. Qualquer aluno que tiver acesso a uma boa internet, ele pode ter esse conteúdo. No entanto, no que diz respeito à escola poder organizar e direcionar o aluno para o conteúdo certo, nós vamos ter problema, porque primeiro, os municípios, as escolas não são equipadas com uma internet de qualidade. Cidades mais distantes também não têm. Então não vai acontecer. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não vai acontecer, porque a escola não está preparada e não dá para preparar em 2 dias, a menos que se recomecem as aulas no faz de conta. Faz de conta sempre foi uma estratégia da política educacional brasileira. No Brasil, faz-se de conta que tem ensino primário, faz-se de conta que tem boa qualificação, faz-se de conta que o dinheiro, as verbas estão chegando na sala de aula e faz-se de conta que não está sendo desviado dinheiro da educação. É só o faz de conta. E os pais estão preparados para ser esse intermediador entre o professor à distância e os filhos em casa? Bem, os pais estão sobrecarregados e desesperados, porque
o que os pais querem de todas as camadas da população, tanto seja um pai de classe média alta, um pai da elite, ou da elite do atraso, ou um pai de camadas majoritárias, ou um pai que tem muitas dificuldades financeiras. O que ele quer é a escola para o filho, é que o filho aprenda, porque pela escola o filho pode mudar a sua condição de vida no futuro. Mas eles estão sobrecarregados e desesperados. Sobrecarregados porque jamais a função de ensinar foi de ensinar conteúdos formais, foi dos pais. Essa é a função da escola. Os pais precisam dar aquela educação da formação do caráter, da formação educacional mais ampla, dos valores que precisam vir do berço, como se diz. No que diz respeito às metodologias, e até mesmo para que os pais nem sabem mexer no celular, digamos assim, talvez os filhos, os adolescentes, saibam até mais. Então, eu diria que trazer a escola para dentro de casa via internet é um desafio muito grande para os pais, principalmente de camadas média-baixa e pais de classe trabalhadora e para a população que está abaixo da classe trabalhadora, que vem sofrendo muito. Como fazer agora, ou estabelecer essa relação tão essencial para a aprendizagem à distância? É possível, então, se estabelecer uma relação de aprendizagem sem essa proximidade, sem esse contato, por exemplo, para as crianças, que é tão caro, tão essencial? Eu creio que quanto menor a criança, quanto mais jovenzinha, mais a criança vai precisar de apoio agora dos pais, ou de tios, ou de avós, ou até, digamos, de vizinhos professores, né? Que às vezes acontece. Porque a criança menor, ela tem dificuldade de estabelecer vínculo com o saber, com o conteúdo, que não seja através de um adulto. Então, a figura do adulto, a figura pessoal, a figura real é importante. No que diz respeito ao conteúdo que vai ser ministrado pela internet, os pais vão ter, ou os adultos da casa, da rua, do município, vão precisar se reunir para providenciar essa vinculação do aluno com o conteúdo, porque senão, de outra maneira, o aluno vai ficar vendo desenho, vai ficar vendo joguinhos e vai perder aquilo que diz respeito à aula, à sala de aula. Esse ensino híbrido ou essa coisa à distância, existe diferenças? Dá para se mensurar uma diferença de ensino, de qualidade de ensino do presencial para esse ensino agora obrigatório, praticamente virtual? Veja, os professores da maioria das escolas esteve preparado e foi formado nas licenciaturas ou na pedagogia através das metodologias de ensino presenciais. As escolas que alcançaram as metodologias à distância são exceção à regra. Então, apenas alguns professores, eu diria que de cursinho, não é? que começaram a fazer essa atividade à distância, já têm mais habilidade com esses instrumentos. Então, nós temos várias tarefas e os professores estão cada vez mais sobrecarregados, porque o professor precisa aprender a lidar com os instrumentos tecnológicos digitais, virtuais, com todas as mídias eletrônicas. Ele precisa adaptar o conteúdo que era do currículo presencial para a mídia virtual. Ele precisa ter habilidade de comunicação. Vocês que são da área de comunicação hão de entender que nós, professores da intimidade da sala de aula, não temos essa habilidade de saber comunicar, né? Estabelecer uma maneira que as pessoas se motivem. Aí está, me parece, a questão assim que pode ser talvez a cereja do bolo. Como motivar os alunos para ter atenção? Atenção às telas. Se nós sabemos que quanto menor a criança, menos capacidade de ficar atenta.
Quanto maior a criança, mais diversos ambientes virtuais ela frequenta. Então, ela não tem interesse pela aula de matemática, química, física, biologia, português. Ela vai ter interesse pelos jogos, ela vai ter interesse pelas séries, ela vai ter interesse pelos filmes e pelas outras mídias que estão aí, né? Em sala, até pelas bobagens que tem nas mídias sociais. Tem uma frase que, para quem não sabe, há pouco tempo eu também conversei com a professora May Guimarães, que ela falou assim: tudo que se aprendeu em educação nos últimos 200 anos acabou. Por quê, professora? Eu quis me referir ao seguinte: aula expositiva é algo que vem da didática magna, é algo dos pedagogos iluministas, que foram os grandes sintetizadores da possibilidade de apresentação de conteúdos via sala de aula. Via sala de aula presencial, aula expositiva. Então, isso na internet precisa ser adaptado. Então, nós que fomos treinados com quadro branco, lousa, aqueles mais antigos e tradicionais de sala de aula, não tem mais como trabalhar. Porque agora é via esse aparelho que transforma em virtual aquilo que é real. E nós vivemos em uma sociedade que, a partir de 1995, produziu uma transformação tecnológica que talvez seja equivalente à quarta, digamos assim, o que se diz de revolução industrial. Então, aquilo que é real se transforma em virtual. E o virtual está tomando conotação de realidade. Então, a grande dificuldade, talvez, para essa geração pós-1995, quando a internet se transformou em comercial, porque antigamente era do Exército, das Forças Armadas e dos grandes laboratórios, quando ela se torna comercial, ela implanta uma maneira de comunicação completamente diferente. Então, essa geração que vem de 95 para cá, ela precisa saber o que é a verdade. Porque o virtual passa a ser equiparável ao real. E essa é uma questão central, primordial, para qualquer tipo de vivência educacional e principalmente para a democracia. Nós sabemos que escola é o lugar de preparação do cidadão. E a cidadania, a democracia e cidadania são processos emparelhados. Se o aluno sequer vai distinguir a verdade do real e do fake, aonde nós vamos parar? Essa conversa mexe com muita gente. Você que é telespectador, que está nos acompanhando, vamos fazer um rápido intervalo para o Resenha e voltamos já conversando com May Guimarães aqui no Resenha. É um minuto só, a gente volta. Estamos de volta com o programa Resenha, comigo, Eduardo Bueno, repórter, e a professora May, é uma especialista na área de pedagogia, educação. E voltamos ao tema anterior, professora. 200 anos tem que ser jogado fora e começar tudo outra vez. Na própria formação. Onde entra, então, a formação dos futuros? Digamos, nesse momento nós estamos com telespectadores que estão aí entrando para a pedagogia. Qual é o recado inicial para eles se prepararem? Os futuros professores que já estão nesse mundo cada vez de ensino que vai buscar essa virtualidade. O que dizer para eles nesse momento? Quem optou pela área de educação e pedagogia já deve ter observado que esta área é a área mais importante, digamos assim, depois da saúde. Eu diria que é o que há de mais importante em um país, o que há de mais prioritário é ter possibilidade de uma população ser alfabetizada e alcançar todos os fundamentos científicos do século XXI,
que tem conhecimentos produzidos de 500 anos. Digamos que do Renascença para cá nós temos um acúmulo de conhecimento que em uma vida a gente não dá conta. Então, nós, professores, somos sempre aprendizes. Nós jamais paramos de estudar, de aprender, de comprar livro, agora de ter acesso a lives, à internet. O que eu diria é isso: permaneçam cada vez mais se atualizando e não podemos deixar de lado o clássico. A história da educação brasileira é fundamental. Os grandes pedagogos, aquilo que foi produzido até o século XX é necessário. Principalmente porque no Brasil a gente não teve políticas educacionais que colocassem em sala de aula aquilo que foi produzido. Nós temos os melhores, diríamos, educadores do mundo. Paulo Freire, ele é estudado em Harvard, na McGill University, no Canadá. Eu fiz uma palestra que agora foi publicada na revista Lumiar, da Escola Superior do Ministério Público aqui em São Luís, que publicou uma conferência que eu fiz, uma licenciatura que existia na Universidade de Quebec, em Montreal, só para estudar Paulo Freire. Então, nós temos um saber acumulado sobre educação e pedagogia no Brasil. Isso, nós, educadores, estamos atentos e precisamos aprender. Agora, o que nós vamos nos atualizar é nos instrumentos, o que, na minha época, quando eu estudava na UFMA ainda, ou quando eu fui professora da UFMA, do mestrado, da graduação, nós chamávamos de recursos audiovisuais. Então, agora, algo que era um penduricalho, que eram os recursos audiovisuais, agora se transformou em cereja do bolo. Porém, recursos audiovisuais sem conteúdo vira fofoca de internet. Então, professores, professoras, vamos continuar a nossa tarefa de estudar muito e para poder saber usar bem os recursos audiovisuais. Professora, a senhora estava falando um pouquinho aí sobre a história de grandes educadores brasileiros, né, que inclusive são reconhecidos internacionalmente. A senhora acredita que se houvesse também um reconhecimento nacional e uma valorização desses nomes, estaríamos também resolvendo um outro problema que apareceu durante a pandemia, a crise e o desenvolvimento econômico? Educação não faz distribuição de renda. Educação propicia as pessoas a terem, ao longo do tempo da sua formação educacional e profissional, aumento de renda. Quer seja adquirindo um bom trabalho ou uma boa empresa ou produzindo e etc. Então, se nós tivéssemos melhores profissionais, não só da educação, mas também políticos que fizessem um planejamento, que não vissem a educação apenas como uma espécie de estatística para utilização ou para alocamento de recursos do FNDE, porque o que acontece na maioria das vezes é isso. Mas, se os administradores, os políticos que dirigem o país, não é só este governo é muito ruim, porque os ministros de educação, o primeiro foi um defensor do nazifascismo, o segundo era defensor do fascismo, o terceiro foi um falsário, não tinha título de doutor e se declarou doutor, e o quarto é dono de escola, é professor de escola privada. Então, o que acontece é que o sistema público brasileiro tem por tradição beneficiar os negócios da educação em detrimento da escola pública. Eu digo isso por pesquisa. A minha tese de doutorado foi uma tese de doutorado de História do Conselho Nacional de Educação. E na quarta Câmara de Poder da Educação Brasileira, que é o Conselho Nacional de Educação, nós encontramos um balcão de negócios. Repito, Conselho Federal de Educação e Nacional de Educação, até pelo menos
eu diria 1996, e creio que continue tendo piorado. Os conselhos de educação são balcão de negócios, onde priorizam-se as normas, as resoluções, as leis que vão beneficiar o setor privado e não a escola pública. Então, por aí, nós vemos que não há, pela elite do atraso do Brasil, a preocupação em uma escola de qualidade. Por que eu digo que é a elite do atraso? Porque a elite dos países capitalistas desenvolvidos, até da América Latina, construíram escolas e sistemas educacionais de qualidade. Então, o atraso é no Brasil. A elite do atraso é a brasileira, que sequer entende a necessidade da educação para um país do tamanho do nosso. É realmente uma vergonha, é uma tragédia o que os políticos, ao longo de todos esses anos que eu estudo a educação, e vão quase 50 anos, fazem no nosso Brasil. É uma tragédia. Depois da saúde, é a tragédia maior. A senhora, então, está junto de uma série de outros pensadores que dizem que, de uns anos para cá, não sei pontuar exatamente a quantidade de anos, em que iniciou-se um processo realmente de desvalorização e uma decadência do ensino das universidades públicas em detrimento do aumento e surgimento, eles se multiplicam, né? Isso em todo o Brasil, das universidades pagas. Bem, agora vivemos um outro processo, que a própria pandemia, nesse momento que já foi citado aqui no primeiro bloco do programa, a grande parte dos rincões de pobreza do país não tem acesso. Quer dizer que cada vez mais a gente vai aumentar o fosso entre os ricos e pobres em relação à educação, professora? Essa é a realidade que algumas enquetes, algumas pesquisas, algumas previsões de especialistas da área de economia e social eu tenho acompanhado. Eles vêm já manifestando essa realidade, que essa exclusão, esse fosso, está aumentando por conta das condições de existência da população e por conta também da pobreza, aumento do nível de pobreza e das camadas de pessoas que estão diminuindo o seu poder de renda, e o aumento, isso é que é o pior, o aumento da concentração de renda. Então, na pandemia, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e o número de pobres cada vez maior. Isso é um problema a longo prazo muito complicado. E a sociedade precisa tomar os devidos cuidados e tomar uma espécie de um rumo socioeconômico diferente para que nós não tenhamos um nível de distanciamento que gere digamos, insurreições, né? Não diria guerra civil, porque nesse país é tão complicado, não é? Tudo tão complicado, a gente não consegue mais imaginar a vanguarda do Brasil, não é, se é que existe, conseguir um nível de organização. Professora, a senhora acredita, então, que é preciso, pelo que a senhora está dizendo, que a população deixe esse espaço de inércia? Me lembro que também, até um tempo atrás, os pais, eles entregavam os filhos na escola e ficavam despreocupados, né, com o que esses filhos iriam fazer lá. Eles tinham a confiança de que estariam recebendo conhecimento. E agora, nesse momento de pandemia, no distanciamento, há necessidade desses pais interagirem. Então, esse momento é fundamental para que a população em geral saia de alguma espécie de inércia que esteja vivendo e acompanhando, ou vendo apenas o bonde passar, e tome rédeas de alguma
posição mais firme com relação à situação que o país vive? Eu creio que sim. Veja, a terceirização dos filhos, ela ficou bem clara agora na pandemia, que é algo impossível. Então, aqueles pais que eram, digamos, profissionais liberais ou trabalhadores de 12 horas por dia, tanto de classe média, alta ou baixa, que entregam os filhos na escola e vão buscar à noite, escolas pagas, né? Isso não pode mais acontecer. Então, os pais precisaram interferir diretamente na educação dos filhos. Não dá mais para terceirizar. No que diz respeito a todas as camadas da população, eu diria que pais precisam realmente dar valor à educação pública de qualidade, porque isso é a única alternativa que um país do tamanho do nosso tem para que melhore a condição de vida das próximas gerações. Porém, eu digo que a elite do atraso é muito, assim, ela é muito fantasiando, ela fantasia beleza onde não existe. Então, por exemplo, a beleza da educação é que vai poder garantir que as próximas gerações tenham uma qualidade de vida melhor. Porém, a própria classe média hoje em dia prefere colocar, pagando, às vezes exorbitante, uma escola particular, que às vezes nem é boa, porque é na esquina da sua casa, mas que tem um prédiozinho mais bem pintado, ou que tem uma pedrazinha de granito no chão, e que não faz greve, né, como eles diziam. Eles preferiam colocar os filhos nessas escolas particulares, que não são de boa qualidade, não são. Algumas são, né, aquelas de elite, da elite são. Mas essas de camada média não são, do que lutar pela educação pública, que é um direito de 300 anos, de todas as democracias, até dos regimes ditatoriais. Os regimes ditatoriais também tomam as rédeas da educação. Professora, Mao Tse-tung, Cuba, e outros países onde havia ditadura, a educação estava em primeiro lugar. O único lugar onde se fala em ditadura e que não se pensa em educação é no Brasil. Professora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eduardo Bueno, que esteve com a gente aqui, e a você que esteve conosco aqui, telespectador. Esperamos que isso possa ter ajudado de alguma forma o futuro que se avizinha. Voltaremos no próximo sábado, aqui sempre com um assunto importante, aqui na Difusora, na TV Difusora, Canal 4. Um bom final de semana a todos e até lá. Bom final de semana. Tchau, tchau.